Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a sessão de aulas preparadas sobre o texto argumentativo. Na aula de hoje eu apresento os tipos de argumentos que você deve optar, que você deve utilizar no momento de escrever o seu texto argumentativo. Então vamos acompanhar os detalhes desta aula preparada para você melhorar ainda mais o seu texto argumentativo. Vamos começar a aula propriamente dita com o tema texto argumentativo, na qual vou apresentar algumas técnicas de escrita. Inicialmente, falo do processo de comunicação. Como você sabe, no momento da fala, você tem o feedback do receptor. É possível que o transmissor consiga observar como é o feedback do receptor. No entanto, no processo de escrita, isso não ocorre. A escrita é algo individual, pessoal, e você deve escrever da melhor forma possível para que o seu interlocutor entenda. Portanto, o processo de escrita envolve planejamento, principalmente leituras prévias. O seu conhecimento de mundo vai estar incorporado na sua escrita. Vamos agora às características do texto argumentativo. Como você sabe, o texto dissertativo, o texto argumentativo, é um texto que analisa, interpreta, explica e avalia os dados da realidade. E o texto argumentativo vem aí da palavra argo, lá do latim, que significa fazer brilhar, iluminar. Então, o seu texto, a ideia é esta, né? Que você ilumine, que você faça brilhar as suas ideias através do texto argumentativo. Os tipos de argumento. Antes de escrever, é importante ter isso em mente, que nós temos aqui 5 tipos de argumentos básicos, considerados os argumentos tradicionais. O primeiro tipo de argumento é o argumento de autoridade. Se você usar esse argumento na sua dissertação, no seu texto argumentativo, você vai demonstrar que você tem um conhecimento muito bom de mundo. Por exemplo, se você estiver falando de agricultura, você pode trazer um argumento de autoridade de alguém da área, um agrônomo, um produtor rural, um representante de cooperativa, ou seja, autoridade significa alguém que tenha domínio, um certo saber naquela atividade que você está escrevendo. Vai falar sobre medicina? Um médico. Sobre educação? Um professor? E assim por diante. Então, argumento de autoridade, trazer a voz de alguém que conheça aquela área que você vai estar escrevendo. O segundo tipo de argumento é o argumento baseado no consenso. O que é consensual na sociedade? Por exemplo, aquelas citações evidentes. Tem mais mulheres na escola estudando hoje do que homem. Isso é consenso, não tem discussão. Hoje há uma menor taxa de natalidade do que há 10, 20, 30 anos atrás. Isso é consenso. Você não pode discutir isso. Outro argumento que é considerado consenso: quanto mais anos de escolaridade, melhor será a qualidade de vida da pessoa. Isso já é baseado em dados científicos, é consensual, não tem como você ir contra isso. Então, isso é um tipo de argumento que você pode utilizar na sua dissertação, na sua redação argumentativa. O terceiro tipo de argumento é o argumento baseado em provas concretas. As opiniões pessoais expressam apreciações, pontos de vista, julgamento, e que pode exprimir aprovação ou desaprovação. Agora, os argumentos baseados em provas concretas não têm discussão. Então você pode trazer aí dados concretos, pesquisas, números, aquilo que é de conhecimento geral, que você tem certeza para colocar dentro da sua dissertação. Como, por exemplo, informar os dados do IBGE, os dados do censo, os dados de institutos de economia que possam trazer subsídios para a sua redação. Por isso que é importante a leitura cotidiana, a leitura de veículos de comunicação que você possa se pautar, se basear para poder escrever. O quarto tipo de argumento é o argumento considerado de raciocínio lógico, ou seja, é uma característica da própria escrita. É um domínio que você tem das relações de ideias e não entre ideias e provas, mas sim a maneira que você articula
as suas ideias dentro do texto. Esse tipo de argumento, assim como o quinto argumento, que é o argumento de competência linguística, demonstra uma maneira específica que cada pessoa utiliza para desenvolver o seu texto. Então, o argumento número 4 e o argumento número 5 depende muito mais da capacidade linguística, vocabular de quem está escrevendo. Enquanto que o primeiro argumento, que é baseado na autoridade, na voz de uma autoridade, o segundo argumento, no consenso, o terceiro, provas concretas, que são argumentos mais técnicos, o quarto argumento e o quinto argumento levam em conta a competência do escritor, a competência de quem está escrevendo. Isso é uma maneira de você demonstrar o seu conhecimento linguístico e o seu conhecimento de mundo. Agora, na sequência, eu apresento as estratégias argumentativas. As estratégias podem ser baseadas no emissor, no receptor, no referente, na mensagem, no código ou no canal. Mas isso é só para você lembrar que no momento que você vai escrever, você deve ter na sua mente quem que é o receptor do seu texto, qual que é a mensagem, qual que é o código, por onde que esse teu texto vai passar. Então isso tudo é importante para que você possa pensar sempre no seu receptor no momento da sua escrita. Tudo isso é para que o seu texto se torne o mais convincente possível. Pouco adianta você dizer que tem certeza, que está seguro, que crê realmente naquilo que está escrevendo. Num texto, não se prometem sinceridade e convicção. O texto é construído de forma que ele pareça sincero e verdadeiro. A argumentação é fazer o texto parecer verdadeiro para levar o leitor a crer. Então, isso são características do texto argumentativo. E aí, está gostando da aula sobre texto argumentativo? Pois é, são várias aulas, espero que você tenha acompanhado cada uma delas e praticado. Afinal de contas, você tem que praticar. Escreva lá parágrafos dissertativos, escreva a sua redação e depois envia para mim pelo Classroom ou mesmo acessando o blog amaurydelima.blogspot.com. Você tem lá o acesso para enviar o material para que eu possa corrigir, tá bom? Chegamos ao final desta videoaula que abordou os tipos de argumentos, os principais argumentos, os argumentos considerados tradicionais no momento de você produzir um texto dissertativo argumentativo. Espero que você tenha gostado, mas não esqueça, não deixe de praticar. Pratique. A prática leva você à perfeição no momento de elaborar um bom texto argumentativo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.